Estamos aqui com a Daniela Bibiano, advogada pós-graduada em Direito Condominial, atuando na área desde 2012 com condomínios e associações. Fundadora do escritório Daniela Bibiano Advocacia, focada em conferir segurança aos gestores por meio de prevenção jurídica e proximidade. Mestranda em Direito. Boa Mestrando. tarde, Daniela. Boa tarde, Selma. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui. Vamos compartilhar de muita informação nessa tarde. Fale sobre, já li o seu vasto currículo, mas fale da sua empresa, por favor, da, Sim, da sim. Daniela. Quem é a Daniela, né? Como que ela atua, de que forma atua? Eu comecei em 2012 na área condominial, mas não com direito. Eu trabalhava internamente dentro de administrações próprias. Iniciei em uma grande associação de Campinas, uma das maiores. Aí eu falo que quem começa por associação depois vai ficando mais fácil, né? Porque a associação são muitos detalhes, são muitas minúcias e a gente vem realmente do mais difícil, e aí depois para saltar para condomínio, em tese, foi um pouco mais fácil. Vim da administração, entrei na advocacia condominial em 2019 e desde 2025, desde o ano passado, eu estou com meu escritório próprio, né? E já tenho aí uma certa bagagem na área jurídica, somente com condomínios, embora eu atue também em outras áreas, mas hoje o forte mesmo do escritório é condomínios. O nosso tema aqui com a doutora Daniela é a responsabilidade jurídica do síndico na gestão condominial. E qual é o objetivo? Trazer orientações jurídicas práticas sobre a responsabilidade, os riscos, assembleias, conflitos. Nem tem conflitos em Quase condomínios, nada, né? Quase tranquilo. nada. Documentação e proteção ao síndico. Juridicamente, Dani, posso te chamar de Claro, Dani? por favor. Juridicamente, qual é o papel do síndico dentro do condomínio? Certo. A gente sempre ouve, né, aquela duplinha. O síndico é responsável civil e criminalmente perante, pelos seus atos, né, e perante a coletividade. O síndico hoje é o gestor que deve deter o maior número de disciplinas em conhecimento. O síndico deve entender desde um pouco de contrato, de conflito, né, de mediação de conflitos, de tratar com os seres humanos, deve entender também de gestão de pessoa, de funcionários propriamente ditos, seja próprios ou terceirizados. O síndico ele tem que estar sempre ali atento ao que acontece dentro da coletividade. Ele tem que entender um pouco de documentação, de RH, parte de pagamento de benefícios, de salários, advertências e multas, que é ali o calcanhar de Aquiles hoje de todos os condomínios. Eu vejo que o problema comportamental ele está muito grande. Assembleia, como preparar um bom edital, como tocar uma assembleia de forma clara, concisa, que traga a coletividade para o lado da gestão. Porque muitas vezes a gente se depara com assembleias que viram verdadeiras batalhas, né? Verdadeiros campos de batalha. E uma boa assembleia, ela começa muito antes até do edital. Começa nas reuniões, começa nesse dia a dia condominial, em ouvir a aspiração dos condôminos e levar isso para o coletivo É. decidir. Se o síndico responde civil e criminalmente, vamos trazer situações assim que podem acontecer no condomínio. Uma ação trabalhista, por exemplo. Aí, de repente, o condomínio perde a ação trabalhista, não tem o recurso financeiro para se pagar lá. Existe a possibilidade do síndico ter bloqueios de contas correntes, ele ser acionado por conta dessa ação trabalhista? Isso pode acontecer? Excelente Isso é pergunta. possível acontecer? Tá tudo bem? É normal isso acontecer? É muito comum, Selma, e mais do que a gente imagina. Todo mundo imagina, ah, não, mas se o condomínio não tem funcionário próprio, não tem por que se preocupar com isso. Muito bom. Muito pelo contrário, né? A mão de obra terceirizada, ela tem seus riscos também. A contratação terceirizada, ela tem os seus riscos. E quando o síndico faz uma boa contratação, seja própria ou terceirizada, ele precisa se atentar para uma série de obrigações trabalhistas que incumbe a ele, síndico, fiscalizar.
Então, vamos separar aqui, né, as duas situações. Funcionário próprio, a gestão é 100% dele, embora o síndico tenha o seu braço, a administradora, que vai fazer a geração de folha, que vai fazer os recolhimentos de benefícios e encargos. Ok, tem a administradora que é o braço direito dele. E quando é uma terceirizada? A gente tem um obstáculo a mais, porque a terceirizada, por meio do seu contrato muito bem redigido, muito bem amarrado, que vai traçar as obrigações mensais que ela deve não apenas cumprir, mas comprovar que cumpriu. E aí que está o grande problema, né? Os síndicos, em geral, eles só se atentam para essa situação de documentação de terceirizado quando chega a citação trabalhista. E aí o condomínio tem que ser obrigatoriamente incluído no polo passivo, por ser o responsável subsidiário nessa obrigação. Ele, como tomador de serviço, ele deve integrar o polo passivo desse processo e apresentar seus argumentos de defesa. Não raras vezes, nesse momento em que a ação trabalhista chega, a empresa já não está mais trabalhando no condomínio, não está mais prestando serviço, né, para o condomínio, e o síndico não tem mais sequer o contato do gestor para pedir os documentos. Ou faliu, né, Dani? Existem muitas Sim, empresas de facilities muitas. terceirizadas que elas falem. E Exato. nesse caso, a conta fica para o condomínio. Integralmente para o condomínio, integralmente. Por isso que é muito importante, Selma, quando chega a citação na ação trabalhista, o Código Civil fala que o síndico tem que dar conhecimento para a Assembleia das ações em que o condomínio figure no polo passivo. Não faz a diferença se é civil, se é trabalhista, se é porventura criminal, uma responsabilização pessoal dele criminal. Ele tem que dar conhecimento. Eu acho que é aqui nesse momento em que você, o síndico, no caso, ele minimiza riscos. Porque chegou o processo, chegou a citação, ele tem que convocar uma assembleia e dizer, olha, gente, nós somos acionados, né, pela empresa tal, pelo prestador de serviço da empresa tal, valor da ação é tanto, vamos começar a fazer um fundo de caixa para caso a empresa não adimpla com essas obrigações, o condomínio tenha o recurso para isso? Porque tudo lá no início é mais fácil. Certo. Chegar numa mesa de audiência de conciliação, por exemplo, propor um acordo, ainda que menor do que o valor da causa, do que a pretensão, mas é importante que ele leve ao menos uma proposta para livrar essa coletividade de uma condenação muito maior lá na frente. Ele assumindo de repente a responsabilidade subsidiária, e às vezes nem é integral, porque são fracionados, né, os períodos. Então, a pessoa prestou serviço na empresa X, mas a empresa X tinha o posto A, B, C, e o condomínio era o posto B. Então, chegar nessa audiência já implica essa obrigação, caso a principal prestadora de serviço não compareça, lá na frente fica mais cara a conta. A questão, você falou na verificação de documentos trabalhistas dos colaboradores. Se a terceirizada está pagando os impostos, acho que isso é um papel que compete bastante à administradora, nesse caso, mas ela tem muito mais expertise do que o próprio síndico, que, afinal de contas, é um cargo, é um grau de confiança muito grande, a administradora ou advogado, porque os problemas existem, né? Então, é um papel muito importante a administradora fazer essa verificação, certidão negativa, fundo de garantia, INSS, se está pagando os benefícios, se está cumprindo a convenção sindical. Então, uma vez que faça toda essa verificação dos funcionários, está mitigando essa possibilidade de trabalhista. Sem Correto? É dúvida. correto dizer isso, Dani? Corretíssimo, Selma. E assim, quando eu falo que a administradora é o braço direito, eu vejo que o jurídico, nesse caso, seria o braço esquerdo. Então, a administradora sinalizando: olha, essa obrigação não está sendo cumprida, olha, essa CND não está saindo, né? Recolhimentos obrigatórios de FGTS. Chegou isso para o síndico, ele tendo um jurídico, o que ele vai fazer? Ele vai encaminhar essa sinalização que veio da administradora para o seu jurídico. O jurídico vai notificar a empresa, conceder um prazo curtinho para regularização, sob pena de
reter o valor de fatura. Isso pode constar em contrato, Dani? Não Se só na, pode como na deve. eventualidade, na ausência de documentos comprobatórios de legalização, Sim. está sujeito à retenção do pagamento? Sem dúvida, não só pode É um como deve. cuidado, É um então deve. cuidado. E quando isso chega na Justiça do Trabalho, Selma, é importante que se diga que muitos magistrados veem com bons olhos. É o que é chamado da culpa em vigilando, se o síndico não o faz. Então, chegou na Justiça do Trabalho, apresentou o contrato com essa cláusula de retenção de fatura, e não só da cláusula, mas aplicá-la, né? Pegar essa fatura, reter o pagamento e utilizar esse pagamento para que seria para a empresa, para pagar os funcionários, já teve um caso no escritório de um cliente em que a juíza o elogiou na mesa da audiência. Ele havia retido o pagamento da terceirizada, efetuou o pagamento da rescisão de todos os funcionários, foi um caso em que a empresa fechou as Ah, portas. sim. E chegou na audiência, claro, sempre sobra alguma coisinha ali, algum saldo de fundo de garantia que não foi recolhido, para ser reclamado na Justiça do Trabalho. Mas o valor foi ínfimo, assim, menos de R$ 3.000, quitou a obrigação, o processo encerrou. E a juíza, a magistrada, ela constou em sentença a diligência por parte do condomínio representado pelo síndico em adotar esse cuidado de reter o valor e pagar as verbas trabalhistas. Muito bom saber, é uma advertência, é um cuidado que tem que ter. Agora, falando um pouco mais da responsabilidade, a gente falou da responsabilidade civil, agora vamos ir para a esfera do criminal, já que você disse que caminham juntas. Vamos considerar uma situação hipotética. Nós sabemos que qualquer reforma dentro de um apartamento precisa do ART, um laudo de engenheiro, do projeto, daquilo que o morador vai fazer. Vamos supor que o síndico foi negligente, não exigiu ART, o morador quebrou uma parede estrutural e o prédio veio abaixo. Nesse caso, o síndico poderá responder criminalmente? Ele responderá? Infelizmente, ele pode responder por negligência, né? Na modalidade da negligência. Porque a NBR 16280, ela é clara em dizer que a responsabilidade não é do conselho, não é da assembleia, é do síndico. Ah, Daniela, mas não tinha como ele saber que estava tendo a obra dentro do imóvel. Um síndico diligente e atento, ele muitas vezes ele pega só de ouvido, ele faz aquela vistoria uma vez por semana e ele escuta lá, né, o martelete batendo na parede. Ah, mas eu vou abordar. Não, ele deve. Tem muito síndico que fica inseguro. Ah, eu posso bater na porta e pedir para entrar? Pode, deve. Eu preciso fazer uma vistoria, existe uma fundada suspeita de que está tendo uma obra não autorizada na unidade. Ah, você não vai entrar. Perfeitamente. Ingressa com uma medida judicial para forçar a entrada naquela unidade sob pena de multa diária, em caso de negativa. E aí tem os recursos jurídicos, né, os recursos processuais que se pode adotar para forçar a entrada, e aí ele leva, sim, o engenheiro da sua confiança, contratado pelo condomínio, para constatar eventual alteração perigosa naquela unidade. Quer dizer, então existem mecanismos jurídicos que lidar com o morador, sabemos que não é fácil. Gerenciar esse conflito, o morador não gosta de ser questionado, não gosta de ser abordado. Muitas vezes você disse, o síndico fica constrangido. Porém, se ele se constranger e não tomar nenhuma medida, amanhã pode ser pior para ele, certo? Então, existem mecanismos legais para que vamos chamar blindagem ao síndico em situações como essa. Sem dúvida. E mais do que fiscalizar a obra, é registrar as evidências ali constatadas e documentar. Amanhã ou depois esse síndico não é mais síndico, ele fica só aquele mandato ali de 2 anos e sai. O seu sucessor, ele tem que ter todo o histórico do que se passou nas gestões passadas, porque às vezes o problema não acontece, não aparece, né? A consequência não aparece imediatamente, ela aparece anos depois. Começa a ter rachadura, começa a ter trinca, começa a ter um problema, e o condomínio não tem o quê? O lastro, não tem o histórico das obras daquela edificação, seja nas áreas comuns, seja nas áreas privativas. Então, não só forçar a entrada, né, de maneira legal e lícita, mas manter isso em arquivo e passar para as gestões
seguintes para que o condomínio tenha esse histórico. Isso é muito importante. Sim, agora falando em conflito. Nos condomínios existe o famoso grupo de WhatsApp. Ah, e nós sabemos que os grupos de WhatsApp, atrás de um celular, a pessoa é valente, ela é sabida, ela é inteligente, ela cobra, ela é assertiva. Porém, essa pessoa normalmente não vai em assembleias de condomínio, certo, Dani? E acontece muitas vezes, no calor da emoção, as pessoas se ofender, acusar. É, o síndico, ele deve mediar isso ou ele nem deve fazer parte desses grupos de WhatsApp? O que que você recomenda? Porque tem síndico que vai entrando em grupos de WhatsApp, depois ele é ofendido, perde a razão, isso vira processo, porque você sabe que vira processo, né, Dani? Dá até caso de morte que a gente vê na TV. Caso de morte em brigas de grupo de WhatsApp. Sim. Então, assim, você não recomenda que um síndico faça parte de grupo de WhatsApp? Nunca, jamais. Tem síndico que gosta. Tem síndico que fala assim: ah, eu quero ficar por dentro do que está acontecendo nos Já ouvi bastidores. muito isso, mas acaba com a sanidade mental. Aí o custo é alto, né? Mas o síndico ele não tem obrigação de participar de grupos de moradores. Onde a gestão presta suas contas, além daquela mensal que é obrigatória, em assembleia. Então, onde o síndico é obrigado a estar e se posicionar e responder eventuais questionamentos, é sempre na Assembleia dos Condôminos. Lá é o local correto, tanto para questionar como para responder. Grupo de WhatsApp, o pessoal fica muito passional, né? Tudo é muito visceral ali e acaba muitas vezes resvalando para uma ofensa pessoal e aí foge da esfera da gestão. Realmente o problema vira pessoal entre síndico e condômino, entre condôminos, infelizmente a gente já viu também acontecer. Então, o ideal é que a gestão tenha um canal de comunicação, porque hoje ninguém fica abrindo e-mail mais, né? Eu brinco que e-mail é da época dos Incas, Maias e Aztecas, Exatamente. né? Mas no grupo de WhatsApp, o síndico ele pode montar aquele que só ele transmite a mensagem, lista de a lista transmissão. de transmissão. Então, só ele envia aqueles comunicados curtos para a ciência de todos e eventual questionamento ou eventual repique mesmo dessa comunicação seja feito diretamente com ele, fora desse ambiente virtual que é muito fomentado realmente. Ainda sobre conflito, sabemos que na convivência condominial existe muita rivalidade, às vezes. A gente, às vezes, é difícil de compreender. As pessoas buscam morar numa comunidade. Um condomínio é uma comunidade. Por inúmeros motivos, por segurança, por isso, por aquilo. Porém, a convivência, a gente percebe que está cada dia mais difícil, vizinhos inimigos. Muitas reclamações são por questões pessoais. Você vê que é rivalidade entre vizinhos e a pessoa que se sente prejudicada ali, ela quer que o síndico multe, que o síndico tome uma ação, mas ela não quer assumir o papel da denúncia. Eu não vou denunciar o barulho excessivo, né? Inúmeras situações, porque eu não quero me expor. Mas aí quer que o síndico resolva o problema dele. É uma saia justa para o síndico. Como que ele sai dessa, Dani? Extremamente complicado. As convenções trazem, normalmente nos textos, dizendo que o síndico tem que, por meios suasórios, resolver os conflitos, ou seja, por meios de composição, de mediação, né? E às vezes a mera orientação verbal, ela não surte nenhum efeito. Tem síndico que vai lá na maior boa vontade, bate na porta, olha, estão reclamando de barulho, estão reclamando disso, reclamando daquilo. Barulho é a campeã de reclamação, né? Barulho, em seguida, pets, infelizmente. E o que eu sempre oriento, né, aos síndicos? A reclamação do morador, por si só, ela não constitui prova daquela infração. Ela é um indício. Ela é um sinal de que tem alguma coisa acontecendo ali. Por que eu não posso ter o relato do morador como único fundamento para eu advertir ou multar alguém? Porque pode ser um problema pessoal, dolo ou culpa. O morador está ouvindo um bater de brinquedo de criança no chão e não é nem
no apartamento imediatamente superior ao dele, ao lado. As paredes reverberam o som, não é possível saber inequivocamente de onde vem aquele barulho. Então, pode ser por engano mesmo e pode ser, às vezes, por rixa. Então, o que a gente sempre orienta? A reclamação chegou, é importante que ela seja registrada, não em livro de ocorrência, pelo amor de Deus. Ah, Depois da LGPD, né, tudo você ficou mais trouxe restrito, o algo bendito livro, né? em função da LGPD, não é permitido, A não se gente recomenda o livro. não se recomenda, porque ali vai ter dados pessoais da pessoa que reclamou, dados sensíveis, ele está apontando informações do seu vizinho, que muitas vezes pode ser tido como, né, situações que geram aí indenização para o condômino. A gente quer sempre evitar o problema. E aí, como eu disse, a reclamação é importante, tem que ser num canal reservado, e aí a gente acaba com esse argumento, Selma, de que eu não quero me expor. Certo, muito bom. A gente já elimina uma resistência aqui. Olha, você vai registrar em tal canal para mim, pode ser um aplicativo, pode ser até mesmo por Por e-mail. também, diretamente com a gestão, diretamente ao síndico, dando os indícios da onde é o problema, quem é o autor, dias e horários em que acontece o problema, porque não adianta eu falar, todos os dias tem barulho na unidade tal. Eu vou multar alguém dizendo que todos os dias aconteceu o fato? Eu tenho que dar oportunidade para ela também ter meios de defesa. Já teve um caso de um condomínio em que reclamavam muito do barulho de uma unidade. Não, porque tem criança correndo, jogando bola, não sei o quê. A gente foi ver, a pessoa nem na unidade estava. Como que a gente conseguiu detectar isso? Porque a pessoa que reclamava tinha que dar dia e horário da infração. Você vai falar com o infrator no primeiro momento, não, mas eu não estava, ó, tá aqui o meu acesso, eu saí tal hora e voltei só à noite, eu não estava em casa nesse horário. A gente conseguiu evitar uma advertência, uma multa indevida. Então, por isso que é importante, não só para proporcionar à parte contrária o direito de defesa, como para solidificar aquela notificação, caso ela seja procedente. Muito bom. Então, se você tem um livro de ocorrência no seu condomínio, síndico, joga isso fora, senão para você não ter problemas. Guarda, digitaliza, sobe em nuvem e não cede acesso para ninguém. Falando em LGPD, o mundo está muito moderno, tecnologia está aí, estamos falando em inteligência artificial e temos observado que muitos condomínios têm a biometria facial. Então, sobre câmeras, biometria e portaria remota, quais cuidados com privacidade em relação à LGPD o síndico precisa ter? Primeira coisa, a empresa que faz esse armazenamento desses dados, ela tem que ter uma nuvem segura, isso tudo tem que ser amarrado em contrato, de forma que esses dados não vazem de forma alguma, e se vazarem, sejam adotadas todas aquelas medidas de contenção mesmo de vazamento. A gente tem se deparado, no geral, muitos condomínios em que as pessoas não querem registrar biometria. Eles podem se negar? Podem. Mas de uma certa forma, o morador vai morar em condomínio porque ele quer segurança. Sim. Porém, ele não quer contribuir com a sistemática, com o sistema que está sendo implantado. Não é meio controverso? Concordo, é controverso, mas a gente já tem decisões, não são vinculantes, por óbvio, né? Claro que podem ter entendimentos diversos, mas disciplinando que o condomínio tem que ter um plano B. Ele tem que fornecer uma alternativa para aquele condomínio que não quiser deixar o seu dado facial registrado. O condomínio tem que ceder uma outra forma, seja um cartão, eu acredito que a biometria de dedo também, digital, ele também não vai querer registrar, mas de alguma forma fazer o controle de acesso desse condômino sem expor a ridículo, sem expor ele a constrangimento, de forma ágil e rápida que ele consiga entrar no condomínio, entrar e sair. Então, tem que ter um plano B. Existe uma jurisprudência que determina que precisa ter um plano B. Sim, a gente já tem Se algumas aquele decisões. morador se negar a fazer a leitura da biometria, ele está coberto de razão. Ele, juridicamente, ele está assegurado. Tem. As empresas, em geral, quando vão apresentar suas propostas, né, para os condomínios, elas já
dão essa alternativa. Para quem não quiser, tem esse meio de cadastro e de acesso de entrada e saída. Eles já colocam isso em contrato, inclusive. É desafiador. É Sempre desafiador, tem, sempre a gente desafiador. sempre vai ter resistência, seja qual for o tema. Exato. Dani, a gente viveu aí, já faz um tempo, a pandemia, em 2020. Você vê, a memória é tão curta que parece que isso não aconteceu. A gente viveu um período muito surreal, mas parece que isso não aconteceu na nossa vida, É né? verdade. Até então, uma das primeiras ações que foram tomadas durante a pandemia é que não podia realizar assembleias presenciais de condomínio, certo? Certo. Eu lembro também que até os bancos, porque venceu o mandato de síndico, o banco bloqueia o Bloquear a acesso. conta. Até os bancos abriram uma exceção, permitiu que se continuasse, mesmo sem assembleia de eleição de síndico, para renovação de mandato, que se mantivesse o uso da conta. Hoje, a assembleia virtual, ela é muito comum, dependendo do perfil de condomínio, é muito comum. Elas continuam tendo, assembleias virtuais continuam tendo validade legal, é melhor que as presenciais, enfim, não dá para dizer, está legalmente coberta? Sim, a gente tem uma alteração legislativa que aconteceu inclusive na pandemia, tornando legais as assembleias virtuais e não só as virtuais, as assembleias de sessão estendida para alcançar quórum quando o tema assim exige. Mas focando aqui na sua pergunta em relação à assembleia virtual, a gente tem também o modelo híbrido. E muitos condomínios, porque nunca teremos consenso, né, gente? Acho que Não, unanimidade não, nem Jesus Cristo conseguiu não, ser, né? não. Então, a gente vê nos condomínios aquela resistência. Não, eu quero presencial. Não, mas eu trabalho fora, né, do domicílio, eu quero participar, eu quero que seja virtual. Temos também a possibilidade da híbrida. E a gente vê também um desvirtuamento da assembleia híbrida, que o pessoal acha que híbrida é quem quer participar de longe participa lá e quem quer presencial participa aqui. Não é assim. A gente corre risco se for feito dessa forma. A assembleia híbrida ela tem que garantir que quem esteja no virtual ouça quem está no presencial, participe, interaja e vice-versa. Então, demanda muito mais Não é tão recurso. simples assim. Não é tão Não é simples. só eu pegar um link, acessar e ficar ali a hora que eu quiser falar. Não. A Assembleia pressupõe o direito de voz, debate e voto. Se eu vedo isso a qualquer participante, de alguma forma, e aí aqui a gente não está falando do problema do recurso dele. Tem condômino que tem dificuldade, quer participar e não consegue. A administradora e o síndico não podem ser responsabilizados por eventuais inconsistências na tecnologia que aquela pessoa tem ainda, não por dificuldade, mas pode ser uma queda de sinal, enfim, né? A gente está falando aqui daquela situação em que se tenta fazer, né, o jeitinho brasileiro, vamos fazer, vamos atender a todos. E aí alguém que está no virtual não consegue falar, o microfone está mutado. A pessoa às vezes não consegue sequer aparecer a imagem dela para mostrar que ela está levantando a mão. Então isso é muito perigoso. Isso pode ensejar uma nulidade se a pessoa conseguir comprovar em juízo. É muito perigoso. Você trouxe falando desse assunto, trouxemos dois assuntos bem relevantes, puxando aí o gancho. Questão de quórum, você usou o termo quórum. Quando uma assembleia precisa de um quórum específico e quando as deliberações, quando ela pode ser por deliberação um quórum simples ou quando ela demanda um quórum específico? Você pode explicar para a gente? Claro, posso sim. Condomínio, ele tem 3 modalidades de quórum, por assim dizer. Os principais. Aqui a gente não vai adentrar naquele de destituição de síndico, que ele é bem específico. Os principais são quórum simples, que é a maioria dos presentes, que é voltado para as deliberações que pressupõem manutenção, conservação, tudo aquilo que é para conservar o patrimônio comum, quórum simples. Maioria simples aprova, maioria dos presentes, né? Maioria simples dos presentes aprova. A gente tem uma segunda modalidade que é a melhoria útil. Então, o condomínio, por exemplo, vai fazer uma modernização de cabine de elevador. Veja, aqui não é conservar a cabine, ele vai colocar espelho, ele vai colocar
né, fazer aquela cabine de inox, né, que é Vai alterar as as características características originais do condomínio. também. E vai tornar aquele elevador o quê? Aumenta a utilidade dele. Então, tudo aquilo que aumenta ou facilita a utilização de um bem é considerado melhoria útil. Aí o core é 50% mais um, não dos presentes, mas da totalidade dos condôminos. E por último, parece que é muito difícil de usar esse quórum, mas eu tive recentemente também. 2/3 para as melhorias voluptuárias, que são aquelas de embelezamento e deleite. Por exemplo, aquecimento de piscina. Condomínio tem lá uma piscina na sua área de lazer e aquela piscina foi entregue ali pela construtora, não tem aquecimento. E o pessoal quer que aquela piscina fique quentinha, quer colocar uma escadinha, embora a escada seja tida como uma obrigatória, né, necessária, até por questão de segurança, mas vamos falar do aquecimento. Esse aquecimento ele não pode ser votado com quórum simples. Tem que ser um quórum específico que é voluptuário, é tudo aquilo que torna o bem mais de custo elevado, uma Vai piscina ficar caro, vai aquecida, ficar mais caro. A exatamente. manutenção vai ficar mais cara. Muito mais. Você vê que vai ter um upgrade grande naquela piscina, não só em torno do aquecimento, mas a própria manutenção fica mais cara. Então, aí são os 2/3 da totalidade. Cobertura de vaga de garagem, porque tem condomínios que as vagas são descobertas. Sim. E aí a maioria quer a cobertura de vaga de garagem. Isso é considerado voluptuário? Eu entendo que é útil. É útil? É útil. Nesse caso, é quórum? 50% mais um, da totalidade dos condôminos. Cobertura. Muito bom. E isso, se a gente for considerar, é que é importante fazer essa separação também. Se a vaga de garagem for coletiva, se for área comum. Tá. Porque aí o custo é do condomínio, é do coletivo e vai impactar no coletivo. Se a vaga for privativa, e aí, porventura, precisar, né, o pessoal desejar fazer a cobertura, aí nesse caso eu entendo que é simples, porque o condômino vai fazer as próprias expensas, ou seja, ele que vai pagar, não é o coletivo, não é o condomínio, e ele pode fazer ou não, não é obrigatório que seja feito. Então, aí nesse caso é quórum simples. Muito bom. A gente está partindo para o final, mas tem uma pergunta que eu entendo bem pertinente. Um prédio, ele é amarelo. Vai se aprovar, porque a pintura, ela, ao contrário do que as pessoas pensam, é manutenção. Sim. Não se trata de uma benfeitoria. É obrigatório fazer a pintura. Decide-se que vai pintar de azul. Nesse caso, alteração de fachada, podemos dizer assim? Eu entendo. Quórum. Sim. Que tipo de quórum? Aí é unanimidade. Unanimidade? Porque a É gente vai... tecnicamente impossível. Quase impossível. Quase impossível, porque, veja, você vai estar alterando as características originais daquela edificação. Isso impacta não apenas no visual, mas também no valor daquele prédio. Imagine se você pega um prédio que era amarelo, né, naquela cor, aquele tom mais delicado, você vai e pinta de azulão e diminui o valor do patrimônio de quem comprou o imóvel ali. Causa uma desvalorização não só da edificação como um todo, mas da unidade autônoma. Mas o contrário também pode ser bom, né? Por exemplo, um condomínio amarelo. Amarelo esteve muito em alta no passado. Hoje o que está em alta é o tal do crômio, o cinza. Nesse caso, há a possibilidade de uma valorização aí. Sim, o mesmo entendimento? É o mesmo entendimento. Não importa a consequência, importa que vai estar alterando as características originais da edificação. Então, aqui eu vejo que é de suma importância obedecer o quórum e, em geral, o condômino que não é consultado sobre aquela alteração, já aconteceu o caso de síndico falar, não, eu vou mudar porque tá ruim, eu não acho a tinta. O condômino foi lá, impugnou e comprovou que aquela tinta original ainda era comercializada. E hoje em dia existem preparados, dá para chegar, não dá para ser idêntico, mas você pode chegar num similar. Sim, sim. Para não fugir da característica do padrão, prédio. né? A gente chama de padrão arquitetônico. Não só o formato, mas também a coloração tem que ser mantida. Falando ainda em assembleia, e quando você estava falando da questão de participação do morador falar, sabemos que
o morador em situação de inadimplência, ele não pode deliberar. Porém, às vezes, e quase sempre é isso, o morador inadimplente, ele não vai deliberar. Porém, ele quer falar e fala muito durante a assembleia. Nesse caso, como que o síndico, ou a própria administradora ou jurídico pode administrar essa situação sem constranger o morador inadimplente? Ele nem deveria estar na assembleia, mas ele está lá. Como que a gente sai dessa? Concordo com você. É a situação mais constrangedora você chegar na assembleia e o inadimplente querer adentrar o recinto. E normalmente ele vai e não é para só ouvir. E eu já vi muitas vezes a administradora falar assim: olha, o senhor está inadimplente, o senhor pode entrar, mas não pode se manifestar. Como que você controla isso? No meio da assembleia, 30 pessoas, surge lá um tema, né, uma obra que vai ser votada, e o inadimplente simplesmente toma a palavra. A presidência da mesa da assembleia, a administradora, o jurídico, vai virar para ele e falar: o senhor não pode se manifestar porque o senhor está inadimplente? Nem tem como. Não tem. Aí você expôs o condômino e certamente virá uma ação indenizatória contra. A lei, né, o Código Civil, fala em participar e votar estando quite. Então, vejam, participar e votar não é só levantar a plaquinha vermelha ou verde de aprova ou reprova. É participar. Participar implica também, gente, em ouvir. Você está num evento, assistindo uma palestra. Você não está participando? Só ouvindo o Sim, palestrante falar? sim. A gente traz esse silogismo aí, né, para a assembleia. A pessoa vai estar ali sentada sem falar nada. Ela não está participando? Está. A lei fala participar e votar desde que esteja quite. Se não estiver quite, eu entendo que ele não pode nem entrar no recinto da Assembleia. Não brigue, não me xingue nos comentários, Nossa. mas é o correto, porque se a coisa foge ao controle, como que você vai conter aquele condômino? Mas na prática, você acha que. Porque normalmente é a administradora que está ali recepcionando o morador, é o colaborador, ele não vai ter essa assertividade. Ele pode até, sei lá, apanhar. Normalmente a pessoa já vem um pouco exaltada, ela já se exalta só pelo fato de dizer: você está inadimplente. Sim, sim. É importante que conste em edital essa informação de que não irá entrar no recinto, não irá participar da assembleia. Ah, o inadimplente chegou, começou a causar, quis agredir funcionário. Infelizmente, eu já vi isso acontecer também. O que eu oriento a fazer? Não comece a assembleia enquanto a pessoa estiver causando problemas. Se porventura a assembleia não puder ser iniciada por conta da atitude daquela única pessoa, o único caminho e o mais sensato a se adotar é acionar a força policial e informar que ele está interrompendo, que ele está impedindo a realização da reunião. E ali é lavrado um termo circunstanciado de ocorrência e essa pessoa vai responder criminalmente por estar perturbando a reunião. Tem um artigo na Lei de Contravenções Penais, que é a 3688 de 41, é o 42 é a perturbação, é um artigo intermediário ali, na Lei de Contravenções Penais, que fala que perturbar reunião, assembleia, é tido como uma contravenção. Ah, a pessoa vai presa, gente? Não. Mas fica com a fichinha ali Mas vai manchadinha. ter uma dor de cabeça e numa próxima assembleia vai pensar duas vezes antes de causar qualquer problema. Muito bom. Você comentou que o Código Civil determina que a pessoa pode, não pode participar e nem votar não estando quite, ou estando quite, né? Isso, aí o mandamento é positivo, Por né? exemplo, o morador, ele está devendo várias taxas condominiais. Aí ele faz um acordo. Ele está quite durante a assembleia? Isso é bastante controverso. Muito controverso. Eu já vi decisões nos dois sentidos. Decisão que entende que o condomínio não é obrigado a aceitar o acordo de parcelamento e uma vez aceitando, ele prorrogou aquela dívida. E eu já vi decisões dizendo que o acordo não impacta em inovação da dívida e que ele não estaria quite. Eu já vi decisões nos dois sentidos, para sim e para não. É bem difícil, porque muitas vezes o morador, ele até faz o acordo, paga a primeira parcela para ter o direito de participar Paga uma e e não depois paga para de mais. pagar.
Tem E- síndico que já pegou esse truque, esse macete, o que que o síndico faz? Quando sai o edital da Assembleia, já não se faz mais acordo nenhum de Ah, parcelamento, ok. somente à vista. Ah, o síndico pode fazer? Ele pode. Ele pode, porque ele não é obrigado a aceitar acordos parcelados. Se a pessoa chegar no dia da Assembleia, tiver, vamos supor, 10 cotas atrasadas de R$ 500, quiser pagar à vista 5.000, ela paga e participa, mas ela está kit. Kit. Ok. Agora, acordo parcelado, acordo a perder de vista só para a pessoa conseguir participar da Assembleia, participar e votar, tem síndico que já coloca no edital. A partir da data deste edital, não serão celebrados mais acordos parcelados. Muito bom. A gente está caminhando para o final aqui. Eu queria fazer aquela pergunta assim de encerramento forte. Daniela, se você pudesse dar um único conselho jurídico para todos os síndicos, qual seria? É claro, não vale, consulte sempre um advogado. Se cerque de bons profissionais, não só jurídico, mas boas administradoras, bons engenheiros que sejam da área condominial, que tenham essa especialidade, né, em vício, defeito construtivo, em fiscalização de obras. O síndico sozinho, ele não consegue nada, ele consegue muito pouco, ainda que ele seja um super-homem extremamente capaz e conhecedor de todos os temas. É humanamente impossível dominar todas as matérias, todos os assuntos. O síndico tem que entender de direito ambiental, né, um pouco de criminal também, trabalhista, enfim. Então, se cerque sempre de bons profissionais, de bons prestadores de serviço, cobre, sim, desses profissionais né, uma atuação efetiva. E hoje, né, falando de relacionamento, falando dessa questão comportamental dentro dos condomínios, tenha sempre também um bom mediador para te auxiliar. A turma fala, mas mediação não chega a um consenso. Gente, chega. Ter um bom mediador para intermediar problemas entre condôminos, às vezes evita uma celeuma judicial Esse longa. mediador seria, sei lá, de repente algum parceiro, um profissional específico? Sim, sim. A gente tem cursos hoje, né, na área de mediação, em que, claro, não vai ter uma força coercitiva como uma sentença judicial, mas para fazer as partes se conversarem e chegarem a um consenso, muitas vezes funciona. Recentemente eu tive a oportunidade em um condomínio, estava tendo uma discussão, uma briga de barulho, um assoviava, o outro xingava, o outro xingava. Foi uma mediadora nesse condomínio, ela deixou todo mundo falar, ela ouviu a queixa de todos e se entendeu que o problema era de um condômino que fumava na área comum e todo mundo ficava nervoso, ninguém tinha coragem de falar com ele e eles acabavam se estressando entre si. Ela detectou a raiz do problema e o problema encerrou. E, e uma boa terapia também pode ajudar nisso, nesse Sem dúvida, processo. todos precisamos, né? Hoje, no século que estamos, quem não está terapeutizado está vivendo errado. Muito bom, estivemos com a doutora Daniela Bibiano, advogada. Agradecemos a sua presença, conteúdo rico. Muito Obrigada. obrigada pela participação, Dani. Eu que agradeço o convite, estou sempre à disposição.